nesse período nós demos murro em ponta de faca, nós praticamente pregamos no deserto, nós ficamos falando sozinhos, e as nossas piores expectativas se confirmaram. Na minha opinião, a mudança do marco regulatório feita em 2010, sob o pretexto da descoberta do pré-sal em 2007, é o maior erro de estratégia da história econômica contemporânea do Brasil. Eu dizia na época que ele só perdia para a Lei de Reserva de Mercado da Informática, mas eu acho que hoje, pelas consequências presentes e futuras, ele é pior do que foi a Lei da Reserva de Mercado da Informática. O setor de petróleo e gás hoje no Brasil é 50% da formação bruta de capital fixo. E é o setor mais dinâmico da nossa economia. Com tudo isso que nós perdemos a oportunidade, né? A mudança que foi feita no momento da 9ª rodada da ANP, e foi a disputa comercial pela 9ª rodada, pelos blocos da 9ª rodada. Havia interesses privados fortíssimos, o mercado estava aquecido, o petróleo estava caro, empresas brasileiras, a empresa da OGX, empresas internacionais estavam aqui, iriam gastar muito dinheiro para pagar bônus de assinatura da 9ª rodada, e isso gerou dentro da Petrobras, descapitalizada, porque obrigada a investir num programa de refinarias maluco e um monte de outras coisas que não tem nada a ver com a razão de ser da Petrobras, ia ter que gastar dinheiro na 9ª rodada para poder comprar blocos exploratórios, e isso foi considerado crime de lesa pátria, fazer com que a Petrobras tivesse que pagar alguma coisa. E esse debate circunscrito, disputa comercial pelos direitos de exploração na 9ª rodada, levou a essa mudança toda. É uma visão que combina miopia, inépcia e oportunismo político, muito oportunismo político, que foi utilizado, como todo mundo sabe. Nós, na época, discutimos muito aqui na bancada, na executiva do partido. Alguns achavam que isso era uma armadilha, porque isso nos colocaria para defender a privatização, que nos colocaria para defender os interesses das multinacionais, e que isso era uma armadilha política do PT. E, tentando não cair nessa armadilha, nós mergulhamos de cabeça nessa armadilha, na minha opinião. Não só não conseguimos nos livrar da armadilha, mas como nós fomos, talvez, ainda multiplicamos o efeito perverso político da armadilha que foi armada contra nós do PSDB. De todas as reformas feitas no período nosso, do presidente Fernando Henrique, em todos os setores, a reestruturação competitiva da indústria brasileira, da economia brasileira, nenhuma foi tão bem sucedida quanto a do setor de petróleo. Mesmo das telecomunicações, o modelo do setor de petróleo foi o mais inteligente, o mais engenhoso. Foi uma privatização sem venda de ativos, foi privatizados os negócios futuros. A nossa estatal, que estava prisioneira do modelo do monopólio, ela se liberta, se transforma num global player. Quer dizer, o sucesso do modelo realmente é extraordinário. E como é que o Brasil deixou mexer no modelo tão bem sucedido? Esse tema é um tema político, e eu estou convencido de que nós devemos pegar esse tema agora, que nós estamos ainda a um certo tempo das próximas eleições de 2014, botar debaixo do braço e provar com dados e com muita comunicação, Adriana, para as pessoas possam entender. Porque dizer, mas isso é muito complicado. Fui para inúmeros programas de televisão debater, é muito difícil de explicar. Basta botar na testa do PSDB a defesa da privatização, dos interesses privados, e nós defendemos os pobres do Brasil e tal. Então eu acho que as evidências, elas estão completamente ao nosso favor, né, para mostrar que nós fizemos um modelo bem-sucedido e que eles destruíram esse modelo bem-sucedido por razões de oportunismo político, em primeiro lugar, inépcia, incompetência e uma boa dose de equívocos e mitos de natureza ideológica.
E agora o próximo, acho que podemos, então, o nosso presidente Sérgio Guerra também está reclamando, podemos ir nos servindo enquanto ouvimos as outras intervenções. Natural que o Adriano, que fez a bela palestra, vai ficar aí disponível, vai ter companhia ao fim para fazer a sua refeição também. Quem é o próximo? A Cris. João, eu acho que o que o Luiz Paulo colocou, ele tem toda a razão, mas o que a gente também tem que pensar, o que faz daqui para frente, né? Eu acho que a gente tem que ser propositivo, né? O cenário, como eu falei, é um cenário hoje que o Brasil disputa investimento com outros países, investimentos pesados, como a gente colocou aqui. E o que a gente pode fazer se já foi aprovado esse modelo da partilha, o que a gente faz para o carro voltar a andar, né? O carro está parado. Então, eu acho que, enquanto congressistas, vocês deveriam exigir a volta dos leilões, por exemplo. Tem que voltar a ter leilão no Brasil. Isso é fundamental, que volte a se ter leilões, mesmo que seja do pós-sal, não precisa ser do pré-sal, porque o pré-sal argumenta que enquanto não se resolver o pacto federativo, você não pode ter leilão de pré-sal. E poderia se aproveitar a oportunidade que está se discutindo no artigo da lei entre como é que divide o dinheiro dos royalties, para também se tirar dessa lei os 30% da Petrobras e o monopólio na operação dos campos do pré-sal. Porque eu acho que esses dois fatos, se a gente for perguntar para quem conhece Petrobras, causam muito mais ônus para a empresa do que bônus, porque obrigam a Petrobras a participar do que é bom e o que é ruim. E obrigam ela a operar também o que é bom e o que é ruim. Porque, na realidade, se você não existe isso, na prática, a gente viu nos leilões que aconteceram, a Petrobras opera quase tudo. Porque ela que conhece o mercado brasileiro. As empresas estrangeiras gostam da Petrobras operando. Mas uma coisa é as outras poderem operar. Outra coisa é o ter o monopólio da operação. Então, acho que a gente deveria trabalhar esses aspectos. E os 30% que ela tem, no mínimo, ela já entra na licitação com 30% do bloco. Ela pode chegar a 100, mas 30% no mínimo é dela. Tem que mudar os dois. Quem é? Macris? Você não queria, Macris? Macris desistiu. Mas vai colocando a pergunta. Deputado não faz pergunta, faz uma nova conferência. De modo que cada um que queira pode começar a sua conferência. Vamos ouvir agora o... Não, conferência nenhuma. Eu queria saber do Adriano duas questões objetivas. Algum comentário sobre pré-sal e a questão ambiental e o que significou a entrada da Graça Foster nessa, eventualmente, diagnóstico de que do jeito que estava não dava mais. É de fato uma mudança ou não? Eu acho que é de fato uma mudança, né? Eu tenho colocado que eu acompanho Petrobras há 30 anos, eu nunca vi uma gestão tão politizada na Petrobras como a do ex-presidente, né? Eu acho que o ex-presidente da Petrobras vai entrar para a história da empresa como o pior gestor que a empresa teve até hoje, né? Porque ele foi um gestor que pegou o mercado de petróleo em alta, o barril do petróleo sempre quase acima de $100, né? Administrar empresas de petróleo com barril acima de $100 é uma maravilha. Difícil administrar quando em 98 o petróleo estava a $13, né? Exatamente. Então ele conseguiu administrar mal com o petróleo a $100 porque politizou demais. Então acho que a entrada da Graça, ela é uma entrada positiva, porque é uma empresa, é uma engenheira da Petrobras, conhece bem a Petrobras, tem um perfil mais técnico, e a gente já reparou que a nomeação que ela vem fazendo dos novos diretores é uma escolha bastante pessoal, né? E ela vai voltar a ter uma postura talvez mais de presidente. Na gestão anterior, os diretores tinham uma autonomia muito grande para decidir, né? Então, acho que, vamos lá, foi um avanço.
A própria ANP também ocorreu um avanço. A entrada da Magda, que é uma técnica no lugar de um político também, que ficou durante a gestão do ex-presidente Lula, também avança naquela direção de olhar a agência como órgão de Estado e não órgão de governo. Então, acho que vamos ver como é que a coisa vai daqui para frente. Agora, veja bem, mudar para melhor também era fácil. Ele estava tão ruim que acho que qualquer um que entrasse era positivo, né? Então, mas de qualquer maneira, acho que a questão do meio ambiente, você falou do pré-sal, isso é um grande desafio, né? Porque quando eu estava falando para vocês de petróleo e gás não convencional, por que eles são não convencionais? Que eles têm 3 características marcantes. A primeira é que todo petróleo e gás não convencional é caro. O segundo é que ele é sujo. Quer dizer, quando você queima, ele é sujo. O gás é o mais limpo deles, né, dos fósseis.